Bom dia, alunos do oitavo ano. Aqui quem está falando é o professor Leonardo, professor de Geografia de vocês. Hoje nós estaremos trabalhando o livro da página 18 até a página 29. Vamos falar principalmente sobre a economia do Canadá e do México. Mas lembrando, como foi da aula passada falando dos Estados Unidos, esses três países formam a América do Norte e também ele é muito importante para o surgimento do NAFTA, que é um grande bloco econômico que comanda toda essa parte econômica desses três países, tendo como seu principal país os Estados Unidos. Bem, como você pode ver no mapa aí, o Canadá ele fica mais ao norte, é o país mais ao norte do continente americano. Ele faz divisa com os Estados Unidos, principalmente que são os Grandes Lagos, que faz a parte sul do Canadá e referente à parte norte dos Estados Unidos. Essa é a principal área que faz fronteira com os Estados Unidos. E a maior parte da população se concentra no sul do país, porque é uma vasta região em que predomina temperaturas muito baixas, e ao norte fica mais polares, ou seja, muito próximo ao Polo Norte, é muito frio. Então a maior parte se concentra na parte sul, porque já faz fronteira ali com os Estados Unidos. A expansão econômica canadense ocorreu em razão dos investimentos dos Estados Unidos na região e grande número de mão de obra barata do lado canadense. Podemos afirmar assim que a companhia canadense é uma extensão da economia dos Estados Unidos. Tá? O Canadá é rico principalmente em níquel, zinco, prata, cobre, ferro, gás natural e petróleo. Nessa imagem aí você pode observar que as principais indústrias se concentram na parte sul do país, mais uma vez fortalecendo por causa dos Estados Unidos, que é o principal comprador do Canadá, que fique bem evidente isso aí. Os Estados Unidos compram boa parte dos produtos industrializados do Canadá. Principalmente durante a Primeira Guerra Mundial, o país se destacou na exportação de minérios e ao longo da Segunda Guerra Mundial também, quando a indústria europeia novamente se voltou à necessidade da guerra. A riqueza mineral e as fontes de energia do Canadá facilitam a sua industrialização. Lembrando que para o país ser forte na indústria, ele tem que possuir bastante reserva de petróleo e também muito minério de ferro. E como vocês sabem, estou repetindo, os Estados Unidos é o principal comprador, então a vantagem logística por fazer fronteira, ou seja, está do lado, dá para observar que é bastante coisa aí. Na página 21 do livro de vocês, falando sobre madeira. Essa aí são as florestas de coníferas, principalmente formadas por pinheiros, também chamadas de taigas. O Canadá depende economicamente dos Estados Unidos, então eles cortam essas árvores, fazem móveis, fazem casas, pode observar nos filmes, muitas casas são feitas completamente de madeira, do chão até o teto. Então essas madeiras são retiradas das florestas, algumas vezes replantadas e outras não. Observe na página 21 do livro de vocês a grande concentração de troncos, todos eles enfileirados. Essa imagem que vocês estão vendo no vídeo é uma imagem mais aproximada. E na página do livro 21, uma imagem vista aérea, provavelmente feita de um helicóptero ou de um avião. Então aquela imagem anterior da floresta, corta-se as árvores todas e empilham nesse tronco, como está representado aí na imagem. O grande problema é que isso vai acabando com o solo. E como vocês podem observar nessa próxima imagem, observem, de um lado está a floresta intacta, e do outro lado a floresta foi desmatada. Essa madeira também é muito utilizada para a confecção de papel e também é utilizada para lenha. Mais uma vez, lembrando, o Canadá é um país muito frio. Então por isso que eles utilizam também muita madeira, principalmente para esquentar as suas lareiras dentro das suas casas, para não congelarem. Lembrando que tem regiões do Canadá que pode chegar até mesmo menos 40, 45 graus. Agora, ao sul dos Estados Unidos, o outro vizinho é o México. Então, o México ele faz fronteira com os Estados Unidos na parte sul. E o que divide boa parte do México e Estados Unidos é o Rio Grande, que vocês podem ver na imagem da página 26. Esse rio é que muitas pessoas tentam migrar de forma ilegal para os Estados Unidos, atravessando esse rio. Porém, a polícia dos Estados Unidos faz um controle muito grande e acabam mandando essas pessoas de volta para o México. O México é um grande produtor de cana-de-açúcar, tá? Então,
ela é muito importante para a economia, tanto para a produção de álcool, como para a produção do próprio açúcar para o consumo e exportação para os Estados Unidos. Então, por ficar numa área mais tropical, ou seja, mais quente, essa parte que faz fronteira com os Estados Unidos acaba recebendo grandes plantações de produtos de alimentícios, como alface, verduras de uma maneira geral. E mais ao centro já chega a questão da parte petrolífera, tá? Então o petróleo também é muito importante no México, fiquem cientes disso aí. As áreas mais densas que você vai encontrar no México ficam próximo a Guadalajara e Cidade do México, que é onde concentra a maior população do México. Nessa parte roxa que vocês podem ver aí, fica a concentração de petróleo, ou seja, os poços de petróleo que tem nos países do México, dividido em alguns estados. Um dos principais fica em Monterrey, que é bem próximo ao estado do Texas, dos Estados Unidos. Então, por causa dessa proximidade, é muito vantajoso a questão da exportação de petróleo para os Estados Unidos com um preço mais atrativo, porque não paga tanto frete, então através de oleodutos. Então, essas jazidas de petróleo se encontram no Golfo do México e uma grande rede de oleodutos e gasodutos faz a distribuição do petróleo. Vocês podem acompanhar isso aí na página 27 do livro de vocês. Tá legal? Já na página 28, vem falando, assim como no Brasil, as multimarcas são responsáveis por grande parte da industrialização no México. Lá é chamado de indústrias maquiladoras. O que é isso? São indústrias que fazem equipamentos ou peças ligadas a grandes corporações, principalmente instaladas em países desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos. Como eu falei, por causa da proximidade, acaba não pagando tanto frete. Os aspectos negativos é a redução de oferta de emprego para trabalhadores dos Estados Unidos por causa dos menores custos de mão de obra mais barata mexicana. As maquiladoras costumam empregar jovens pouco qualificados. O NAFTA, em 94, promoveu a redução das taxas de importação entre México e Estados Unidos, favorecendo que essas empresas se deslocassem para o México, atraindo a diminuição de custos de importação e exportação. Também essas maquiladoras são muito importantes, como foi no caso de Detroit, tá? Vocês podem observar nesse mapa aí, as principais são esses pontinhos vermelho e azul. Fica basicamente na fronteira com os Estados Unidos. Como eu falei, o frete é primordial. Então, quanto mais próximo dos Estados Unidos, mais fácil vai ser vender esses produtos para essas grandes indústrias. Então, vamos ficando por aqui, tá legal, pessoal? Conto com vocês na nossa sexta-feira, na aula online, para a gente estar falando mais sobre isso. E vou esperar que vocês façam o exercício da página 18 até a página 29, o caderno de atividade, página 72 e página 73, e os exercícios propostos no site. Tenham todos um bom final de semana e até a nossa próxima aula.